firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há duas frases do Evangelho que nos servirão hoje como pano de fundo da meditação. Duas frases do Evangelho bem radicais, deveríamos dizer. Diz nosso Senhor: quem perder a sua vida, esse a salvará. E quem quiser salvar a sua vida, esse a perderá. E uma outra frase: se o grão de trigo não morre, não dá fruto. Mas se o grão de trigo morre, esse sim dá muito fruto. E são umas palavras que se aplicam perfeitamente aos personagens, né, que hoje formam parte, o que nós vamos falar na meditação. E por que essas duas frases são importantes? Porque parecem ao contrário. Para salvar a vida nós temos que perdê-la, mas é um fato que todos nós que vemos, contemplamos, que o grão de trigo, se não apodrece quando é colocado na terra, ele não dá fruto. É preciso morrer para dar fruto. E essas frases de Nosso Senhor são como que nos servem para direcionar nossa vida, sabe? São como essas placas das cidades que nos indicam qual é o lugar ao qual nós devemos de ir. E por que indicam o caminho? Porque esse caminho da vida é um caminho, dar a vida, etc., é um caminho de amor. Esse é o nosso caminho. Essa é a finalidade aqui na Terra. Só que o amor significa doação. Não há amor sem doação. E sem doação não há sacrifício, não há esquecimento próprio, quer dizer, não há morte de si próprio. Se não nos doamos aos outros, nós continuamos sendo donos da nossa vida. Então, por isso é preciso perder a vida, doar a vida, entregar a vida, dedicar a vida a algo para precisamente ganhá-la. Mas quando nós reservamos a vida para nós, não, isso é muito complicado, eu tenho coisas para fazer, etc. Quando a reservamos para nós, é então que nós a perdemos. E temos essas frases, diríamos que jovens universitários que na época da Segunda Guerra Mundial formavam um grupo de resistência ao nazismo que era conhecido como a Rosa Branca. Eram pessoas universitários, jovens, que estavam dispostos a morrer se era preciso, pelo seu ideal. Sabiam que arriscavam a sua vida, como de fato aconteceu. No dia 22 de fevereiro de 1943, foram executados, morreram pela guilhotina, foram guilhotinados, depois de um julgamento sumário, rápido, sem possibilidade de defesa. 3 jovens, eram 2 irmãos, Hans Scholl e Sophie Scholl, que tinham 25, 23 anos, estudante um de medicina e a irmã de biologia e filosofia, juntamente com outro amigo dessa mesma, com 24 anos, estudante de medicina, casado
com 2 filhos e à espera do terceiro. Pessoas com toda uma vida pela frente, pessoas cheias de sonhos, de projetos, de ideais, pessoas idealistas. Porém, a sua vida foi truncada, acabou. Eles queriam morrer? Não, pelo contrário, eles queriam viver. Eles amavam a vida. Eles sonhavam com um futuro, eles sonhavam com querer criar uma nova pátria, um novo Estado, um lugar onde todos pudessem viver em paz, etc. Mas viram que não adiantava, tinham que morrer para ser coerentes com eles mesmos, para defender, como eles diziam, a liberdade de pensar das pessoas, a liberdade de consciência, a liberdade individual. E ao ver esta vida, a vida destas pessoas, eu pensei, puxa vida, mais uma pessoa heróica, né? Este mês estamos vendo muitas pessoas jovens e com vidas heróicas, né? Mas isso não está muito longe de nós. Será que isso tem a ver conosco? Será que nós seríamos capazes de dar a vida por um ideal? Nós temos um ideal, nós queremos um mundo melhor, nós queremos mudar a sociedade, é por isso que estamos aqui. Nós temos um ideal, que o ideal no fundo é colocar Cristo, né, no cume de todas as atividades humanas. Nós queremos que as pessoas conheçam Cristo, porque conhecer Cristo dá uma transcendência, vem a nos dizer que a vida não é esta que nós temos aqui embaixo. E nós estaríamos dispostos a morrer por esse ideal. Bom, e em alguma das meditações anteriores, também enfim, refletir e contemplar a vida alguns desses jovens que morreram também, dizíamos que como se vive, se morre. Quer dizer, e se nós amamos a vida, falamos daquele do Marcelo, né? Se amamos a vida, também não teremos medo da morte. Quanto mais se valoriza a vida, né? O viver, mais, e nós defendemos a vida, tanto mais está disposto a morrer por tudo aquilo que nos tira a vida. E não é a morte que tira a vida, não. Não é a morte. Não é a morte que tira a beleza da vida, mas é tudo aquilo que nos impede de viver. E o que impede de viver? O que estes jovens viram? Depois já falaremos um pouquinho. Estes jovens viram e queriam, diríamos, consertar. O que mata a vida? O que torna uma vida insípida? O que torna uma vida inútil? O que torna uma vida sem rumo, né? O que torna? Torna uma vida inútil e incita tudo aquilo que mata a humanidade. Ou seja, que faz com que as pessoas não vivam uma vida humana. E quando que não vivemos uma vida humana? Não vivemos uma vida humana quando não pensamos. E quando não pensamos, não amamos. Quando não refletimos. Quando não somos livres, quando não podemos decidir por nós mesmos, quando não temos consciência, não temos convicções, aquilo que nós acreditamos, que é o que alimenta a vida, o que nos leva a viver, e o que nos leva a lutar, e que nos leva a conseguir os projetos da nossa vida. Quando se escolhe uma profissão, se escolhe também pensando que aquilo encaixa com os meus ideais, com os meus projetos. Quando uma pessoa vai casar com alguém porque tem um projeto de família, de matrimônio. Então, casa com aquela pessoa que acha que também, que juntamente com ela vai conseguir fazer esse projeto. Bom, mas o que mata a vida? O que mata a vida? Mata a vida o que nos tira a individualidade. Quando se pensa, não por conta própria, mas quando se pensa o que pensam os outros.
o que todo mundo pensa. Quando estamos como um rebanho de ovelhas, temos umas ovelhas que vão onde todas as outras vão. Quando fazemos o que todo mundo faz, quando compramos o que todo mundo compra, quando pensamos o que todo mundo pensa. Então, nós perdemos, né, a individualidade. E aí que nós perdemos a vida. Quando não se estimula o pensar, quando não se estimula pensar diferente, que é algo enriquecedor, quando nos tiram a capacidade de decidir ou nós desistimos dela. Hoje que se fala tanto de liberdade, as pessoas não querem ser livres. Quantas vezes eu escuto, bom, e o que eu faço então? Decida você, pense você, pense. Nós gostamos, no fundo, que nos digam tudo, que nos falem tudo. Bom, já está assim, e vamos engolindo o que os outros dizem. Então, o que mata a vida é esse perder a individualidade quando nós somos diferentes. Cada um de nós tem que ser diferente. Cada um de nós tem que ser nós mesmos. Eu sou eu, com as minhas convicções, né? com os meus pensamentos. Bom, o que matava a vida na época destes jovens universitários, daquela organização da Rosa Branca? O que matava a vida deles eram as ideologias, concretamente o nazismo, o nacionalsocialismo, né? Que era da família do fascismo, do marxismo, do comunismo, tudo igual. Ideologias que o que fazem é colocar o homem dentro de uma grande panela onde tem outras pessoas idênticas e a pessoa perde a sua identidade. Você lembra às vezes, quando se vê os desfiles, por exemplo, desfile dos nazistas, né? Então você vê uma multidão de gente, onde todos iguais, todos uniformizados, todos caminhando ao mesmo passo, todos gritando as mesmas palavras de ordem, todos pensando a mesma coisa. São pecinhas, né? dentro de um grande tabuleiro, mas que não pensam, não se orientam por si próprias. Essas ideologias que fazem? Colocar um líder. É um líder que todo mundo honra, que todo mundo glorifica, que todo mundo admira, e que dá a vida pelo líder. E a pessoa então, fica completamente obcecada, né? Todo mundo, né? Culto à personalidade. Ou seja, Deus é substituído por um homem. A vida eterna é substituída por valores. A pátria, tudo pela pátria. E se perde. A pessoa se perde, fica lá no meio de toda aquela tempestade, né? Que acontecia, né? Concretamente com o nacionalsocialismo. Essa ideologia era um nacionalismo exacerbado, né? Se promove o nacionalismo, nós somos os melhores. Então, se nós somos os melhores, se nós somos os bons, o que significa isso? Que os outros não prestam, né? Que os outros são ruins, né? Os outros países, a nossa raça, né? O culto à raça, né? A nossa raça é a raça pura, significa que as outras raças são impuras, são sujas, né? E aí você veja como levou aquela violência terrível, né? De exterminar judeus, de exterminar ciganos, depois já chega a exterminar aqueles que não vivem em função do líder, que são os cristãos. E aí a perseguição contra o cristão e a morte, e todas aquelas mortes terríveis, ou seja, uma desumanização, né? As pessoas que levavam alguma especiais, que tinham alguma doença, também eram eliminados. Então, uma loucura, né? Uma loucura.
como aconteceu no Império Romano, como os cristãos não adoravam o imperador, que para eles era Deus, então por isso foram mortos. E hoje em dia, nós não temos mais nazismo. O que mata a individualidade? Olha, o que mata a individualidade é também uma outra ideologia, podemos dizer, que é o relativismo. O relativismo, Bento XVI falava da ditadura do relativismo. O que significa o relativismo? Que não há verdade. Sob uma cobertura, diríamos assim, uma cobertura. Mas porque me vem na cabeça uma das brincadeiras, no aniversário, nós não vimos, de repente o aniversário, e a pessoa que faz o aniversário recebe um bolo imenso de 1 metro, grande, uma cobertura de chocolate espetacular, e parabéns, velhinhas, você apaga as velhinhas, pega a faca, vai cortar, e tinha madeira embaixo da cobertura de chocolate. Pois bem, bom, pois que é isso, Hoje em dia o relativismo é isso, sob uma cobertura de chocolate, de tolerância, de respeito aos outros, de cada um que pense o que quiser, pelo bem da convivência, etc, etc. Não podemos impor, defender uma verdade. Uma cobertura de chocolate, para esconder o quê? Um individualismo no sentido de que cada um que pense o que quiser, Não há verdade, não há verdades sempre fixas, então não existe a verdade, a mentira pode ser uma verdade, não existe fidelidade, porque eu tenho que ser fiel a mim mesmo, então se eu não gosto mais da mulher ou deste homem, então eu vou embora e pronto, e se eu já não quero mais, agora, é uma ditadura, onde as pessoas, e para conviver, então as pessoas não têm que ter convicções, ideias firmes, princípios, mas vão engolindo tudo aquilo que as opiniões, o politicamente correto. As pessoas não pensam, as pessoas não refletem, as pessoas não se discutem. Quem pensa diferente, como acontece hoje em dia, quem pensa diferente coloca uma marca na cabeça, Este homem é retrógrado, este homem é conservador, este homem é radical, este homem por quê? Porque defende uma verdade, porque diz que, enfim, que não se pode mentir, porque diz que a vida é preciso ser respeitada, a vida desde o início, que o homem não tem direito à vida, e quem entra nesse relativismo vai perdendo a sua identidade, já não pensa o que os outros pensam. Nesse livro, aliás, eu não trouxe o livro, é um livro desta mostra, da Sophie, que é escrito, é um livro escrito, que é uma parte escrita pela irmã mais velha dela, E não sei se é ela ou é o comentário que os que publicaram aqui dizia uma coisa interessante, diz: a exposição irrefletida ao consumo e ao prazer endurece o coração e leva, de maneira talvez ainda mais perigosa, à agitação e à violência, porque é o pão e circo, que se dizia naqueles primeiros tempos, que para divertir ao povo romano, era pão e circo, da comida, que fazem em muitos lugares. Conforto, consumismo, vai gastando, não há limites na moral, faça o que você quiser, e a pessoa vai se alimentando daquilo, de todas as coisas, e gasta, e hedonismo, e o prazer, e com isso fica narcotizado para pensar, já não pensa mais. A exposição irrefletida ao consumo e ao prazer endurece o coração.
pessoa vira egoísta. Uma pessoa que só pensa em divertir-se, que só pensa em desfrutar, que só pensa em fazer a sua vontade, o que gosta, o que lhe dá, só endurece seu coração, incapaz de amar, dar a vida por algo, mas não, nem de longe. À medida que se busca desenfreadamente a realização material, ganhar o primeiro milhão, aquele emprego que me permita, aumentam o anonimato e a perda da identidade. Você já vê, você vê nessas pessoas, às vezes, e muitas vezes pessoas recém-formadas, esses jovens profissionais, todos pensam a mesma coisa, todos querem a mesma coisa. Não querem casar, não querem responsabilidades, não querem compromisso, querem ganhar dinheiro, querem subir na vida, querem desfrutar, querem... Todo mundo pensa igual. Todo mundo pensa igual. Cada vez mais, os rostos das pessoas parecem refletir o desejo de não renunciar a nenhum desejo, o que as faz perder o que há de mais precioso. E termina aqui este parágrafo dizendo: confundir o que pode ser comprado nas ruas iluminadas e vitrines abarrotadas com o que realmente tem valor, mas não está à venda, torna o mundo vazio. Confundir o que pode ser comprado, que está aí, nas prateleiras do supermercado, nas vitrines do shopping, confundir isso com isso o que vale, o que torna a vida vazia. E contra essa superficialidade, essa vida medíocre, o que estes jovens, estes irmãos nos oferecem? E a Sophie, concretamente, uma vida consistente. Uma vida profunda, consistente. E como aconteceu? O que aconteceu? Que no dia 18 de fevereiro de 1943, tinham decidido, na noite anterior, tinham feito o 6º panfleto que iam a distribuir. E o 6º panfleto ia ser distribuído na universidade. E era dirigido aos universitários e querendo fazer que eles despertassem de tudo isto que estamos falando agora, dessa falta de liberdade que existia, enfim, de todos os crimes que cometiam, né? E que as pessoas estavam, não entendiam, não sabiam, se escondiam. E foram os dois irmãos, Hans Scholl e Sophie, e foram à universidade. Levavam os panfletos numa mala que a Sofia levava. E dentro na universidade, a Universidade de Munique era, continua sendo, mas tinha um pátio central e depois, em volta do pátio central, eram umas escadas com uns corredores, depois subia outro andar, outro corredor, tinha um pátio central e em volta. Então eles subiram até lá em cima e de lá lançaram aqueles panfletos que foram caindo como uma chuva até quando terminaram as aulas. Terminaram as aulas, bateu o sinal, todo mundo saiu e encontrou esses panfletos. O que aconteceu? Que eles foram vistos. Foram vistos, foram detidos e foram levados para a delegacia. Isso era dia 18. Durante 3 dias foram interrogados, de dia, de noite, interrogatórios. No 4º dia foram julgados, condenados e executados, no dia 23 de fevereiro. E interessante, quando estavam já prestes a morrer, então
se despediram dos pais e este Hans disse ao irmão mais novo: seja forte, sem concessões. E ele escreveu na cela, na parede da cela, escreveu: preservar-se apesar de toda a violência. Duas máximas, duas frases fortes, né? Mas que são também, que devemos fazer nós? Ser fortes, sem concessões. Nosso Senhor, quando foi julgado por Pilatos, disse: eu vim para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E em caminho, nosso Padre nos diz: não tenhas medo da verdade, ainda que a verdade te leve à morte. É isso que estes homens fizeram, esses jovens, né? Seja forte, sem concessões. E não é que nós também precisamos ser fortes hoje em dia, né? Hoje em dia, diante de toda essa propaganda, essa chuva, tempestade de ideias, e que vão contra esses princípios, contra a consciência pessoal. E a Sofia, que não é uma moça também enérgica, mas é uma moça, ela tinha tudo da minha vida, estava namorando, ia casar, enfim, então ela gostava muito da natureza. E ela disse assim: um dia tão maravilhoso e ensolarado, e eu preciso partir. Mas, diz ela, hoje em dia, quantos outros não morrem no campo de batalha? Quantas vidas jovens, cheias de esperança. Pouco importa a minha morte se conseguimos sacudir e abrir os olhos de milhares de pessoas com os nossos atos. Bonita consideração, né? Nós devemos ter presente. Pouco importa a gente sofrer, pouco importa a gente sacrificar, pouco importa a gente ajudar os demais, se conseguimos abrir os olhos de milhares de pessoas com os nossos atos. E aqui eu tinha no começo do livro, a irmã faz uma consideração que eu achei consoladora para nós. Ela se pergunta: nós podemos chamá-los de heróis? E ela diz: eles não fizeram nada de sobre-humano. Defenderam algo simples, lutaram por algo simples, pelos direitos, pela liberdade, pelo desenvolvimento livre do indivíduo, por uma vida livre. Eles não se sacrificaram por uma ideia extraordinária, não perseguiram grandes objetivos. O que queriam era que pessoas como eu e você pudessem viver em um mundo humano. E talvez esteja aí a sua grandeza. Em terem lutado e arriscado as suas vidas por algo tão simples, em terem tido forças para defender o direito mais básico com o sacrifício último. E conclui: talvez o verdadeiro heroísmo consista justamente nisso, em defender com persistência o cotidiano, o pequeno, o imediato, depois de se ter falado tanto dos grandes temas. E isto bate tanto, né, conosco, né, com o espírito da obra, né? Defender no cotidiano, viver coerentemente no cotidiano, ou seja, viver sem esquecer a transcendência. Estes homens eram religiosos, eles eram protestantes, eram luteranos, mas eram pessoas muito devotas, muito religiosas, mas depois conheciam Santo Agostinho, os padres da igreja, etc. Né? Até o terceiro que morreu junto com eles, ele não estava batizado e quis se batizar católico. Ele estava
Se batizou católico antes de morrer. Mas, enfim, são palavras estas que nos convidam a viver esse heroísmo do cotidiano. Ser coerentes no cotidiano. Quando todo mundo faz algo que a nossa consciência nos diz que não está legal, não fazemos. E quando as pessoas estão falando algo e nós temos uma opinião diferente, temos que manifestá-la. Olha, eu penso assim. Porque há uma pressão muito grande. Pelo que também, há pouco tempo também me perguntaram, vejo que nos cursinhos continuam a ensinar as mesmas coisas que ensinavam 30 anos atrás, em relação à história e à história da igreja. Tudo chavões. E temos que saber dizer, isso não é. Saber que se você acredita em Deus, se tem a ideia de algo além desta vida, se não coloca o coração nas coisas desta vida, hoje em dia, isso, o materialismo, o hedonismo, numa vida superficial. Se você pensa em algo maior do que isso, vai ser punido, vai ser castigado, vai ser contestado. Então, quer dizer, isso, não deixar-se levar, tinha anotado aqui, pelo politicamente correto, né? Não fazer o que os outros fazem, ter preocupação pelos demais, um egoísmo imenso que hoje, essa vida superficial, uma vida preocupada só pelos likes que dão, que não dão, pelo que os outros estão pensando, pela minha figura, pelos fins de semana, se tenho amigos nas redes sociais, tenho seguidores, e assim, uma vida sem consistência, aguada, líquida, ou vaporosa, né? Um fim de semana que depois na segunda-feira só deixa ressaca, né? É isso. Vida consistente. E a vida consistente consiste em duas coisas. Uma, ter convicções. Em que eu acredito? Então, olha, temos que acreditar nas verdades de fé e acreditar mesmo. Nós temos que acreditar. Também, digo uma coisa, acreditar que no fundo tudo provém. Não se pode separar a vida humana, a vida sobrenatural. Tudo está a mesma coisa. Eu acredito nas pessoas porque são filhos de Deus. Eu tenho que confiar nas pessoas. Eu tenho que respeitar a liberdade das pessoas porque Deus os criou livres. E porque eu quero que respeitem a minha liberdade. Se nós tiramos Deus da nossa vida, quando se tira Deus da vida, pronto, a vida não faz mais sentido. Então tudo vale, tudo é válido, né? Tudo é válido. Pensar nos demais. Outro dia nós falamos, semana passada, né, falando do Guido, né, preocupação pelos outros. Não se pode viver hoje em dia em países como os nossos, como o nosso país, uma diferença, né, de nível econômico, tantas pessoas que vivem na miséria, na pobreza. Não se pode viver uma espécie de ilha da fantasia, né? Nós temos uma responsabilidade social com essas pessoas. Deus nos pede essa responsabilidade. Enfim, tantas coisas. Convicções. Ter posições firmes. Qual é a minha ideia sobre isto, sobre aquilo outro, por exemplo? Ter posições que devemos mantê-las independentemente das circunstâncias. Não é porque, de repente, você não sabia, mas acabou numa festança, onde você está bebendo, está fazendo de tudo, e você se perde naquele... Não, manter a individualidade, não. Não vou fazer isso porque todo mundo faz, ou entrar numa roda, todo mundo está falando mal de um, de outro, e a gente também é pego por essa roda moinho e fica falando. Não, tem que manter a individualidade.
E se ninguém está estudando e tem que estudar, eu vou estudar. Quer dizer, isso não é egoísmo, isso é ser coerente, ter a vida consistente. E quando é o momento de se divertir, nos divertimos. Ir atrás da verdade. Tem um filme, eu assisti esta semana, claro, um filme muito bom, que em português o título é também bem, a propaganda é a alma do negócio, dizemos semana passada, que é Sophie Scholl, uma mulher contra Hitler, uma mulher que enfrentou Hitler, uma coisa assim. Mas então, os interrogatórios, e a Sofia é inteligente, e tem um momento que o que está interrogando, que é um policial da Gestapo, e que já chega uma espécie de conversa, mas vocês como está fazendo tudo isso, E ela diz, não, porque eu estou certa, e vocês estão errados, Eu vou atrás da verdade, vocês não. Porque vocês dizem que estão certos, mas estão fazendo violência, e estão matando pessoas inocentes, e depois, mas como você vai morrer? Por quê? E diz, porque a minha consciência me pede isso, porque Deus, aí ela de repente fala a palavra de Deus, e o homem estava, pula da cadeira, Deus não existe. Se Deus não existe, tudo é permitido, como dizia meus irmãos canavas. Se Deus não existe, tudo é permitido. Isso é a vida superficial. Convicções. E temos que acabar. E consciência. Seguir a própria consciência. Você sabe que somos obrigados a seguir a nossa consciência. A nossa consciência, claro, eu tenho que seguir a bússola, mas a bússola deve estar bem alinhada, enfim, uma balança pesa, mas não está controlada, está fora de controle, não é a palavra, a balança não serve para nada. Nós temos que seguir a nossa consciência, essa voz interior de Deus. Consciência boa, quando reflete a lei de Deus. Seguir a nossa consciência. E por isso, estas pessoas viram que em consciência eles tinham que enfrentar a morte. E enfrentaram a morte. Consciência. Consciência. Não tenhas medo da verdade, ainda que a verdade te leve à morte. Há outros casos na história. São Tomás More, por exemplo, primeiro-ministro da Inglaterra, que já falamos aqui, acho que tinha tudo na vida. E quando toda a Inglaterra, aprovou, jurou, fez um juramento, e jurando que estava de acordo com o divórcio do Henrique VIII, etc. E São Tomás More, a consciência, disse que não e não. E morreu. Por ser fiel à sua consciência. Isso é uma vida consistente. Uma vida com convicções que nos levam a ter uma atitude, uma postura, uma posição que nós manteremos a vida inteira. Estejamos numa tempestade, estejamos numa noite escura, estejamos atravessando o que for, manter essa posição com a ajuda de Deus. E seguir a própria consciência. O que é? Eu sinto que eu não posso fazer isso. É bom ter consciência delicada. Não posso fazer uma coisa errada. Não posso mentir. Não posso trapacear. Não posso não ser honesto. A consciência que acusa é uma boa consciência. Guerra à superficialidade. Vida consistente. E assim, que no fundo nós realizaremos como seres humanos e ajudaremos também aos outros, a que vivam essa vida
consistente, essa vida plena, que no fim das contas é uma vida que tem como luz, grande luz da vida, a Deus. Que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.